Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa lição bíblica da faixa etária de jovens, a lição de número 9. Estamos estudando hoje os conselhos que Paulo deu a Timóteo. Temos aqui uma leitura inicial, o texto principal da lição, 1 Timóteo capítulo 5 e versículo de número 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Resumo da lição: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismo. O líder não pode ter os seus favoritos no meio dos seus liderados, porque ele está ali a serviço de todos. Objetivos da lição: compreender qual deveria ser o julgamento dos presbíteros, mostrar como deve ser a designação de líderes e explicar por que Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho na água. Nosso texto bíblico está em 1 Timóteo 5, 21 ao 25. Vamos continuar no verso 22, já lemos o 21. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras, elas são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Introdução. A lição de hoje conclui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos a respeito da responsabilidade pastoral, de escolha dos presbíteros e também da disciplina a eles aplicada. O apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenação desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como para ciência inequívoca de suas boas qualificações. Porque chegar ao presbitério não é só uma questão de querer ou de que o candidato ao presbitério seja de uma família nobre. Depende mais de qualificações do que de posições. Em um tempo em que impera, domina-se a cultura da pressa, fruto da profunda ansiedade que insiste em afetar a todos nós, é importante considerarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser moderados e esperar sempre o tempo de Deus para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que há tempo para todas as coisas, o todo propósito debaixo dos céus. Tópico de número 1. Julgamento dos presbíteros. Timóteo tinha a missão de observar a conduta dos presbíteros e fazer o devido juízo, para a honra ou para a repreensão. Para isso, Paulo o responsabilizou solenemente, dizendo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. O juízo deveria ser exercido sem prevenção, isto é, sem pré-julgamentos ou motivações subjetivas que o inclinassem previamente a favor ou contra alguém. A palavra está falando sobre o obreiro, que vai fazer esse tipo de julgamento de outro obreiro, no caso do presbítero, não pode se posicionar previamente a favor ou contra. O correto é fazer o julgamento
com justiça e depois tomar a posição correta. Timóteo deveria ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o levassem ao favoritismo. Paulo lembra de que estava diante de Deus, o qual é juiz de toda a terra, do Senhor Jesus, perante quem todos deveremos comparecer, e dos anjos de Deus que participarão do juízo final. Ou seja, não é que os anjos vão estar julgando as pessoas, mas eles estarão vendo tudo o que está acontecendo, bem de perto. Porque, na verdade, todo o julgamento foi dado ao Senhor Jesus. A honra devida. No versículo 17 do capítulo 5, o apóstolo prevê a retribuição especial que os pastores locais deveriam ter, em conformidade com o trabalho prestado. Os presbíteros, ou os presbíteros que governassem bem, deveriam ser estimados por dignos de duplicada honra. Isso incluía a remuneração pelo trabalho, como está explícito no versículo 18, no qual Paulo usa a figura do boi que debulha, citando o Antigo Testamento, precisamente Deuteronômio 25, verso 4, como já havia feito na carta a Coríntios, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 9, verso 9. Também se refere ao ensino de Jesus, registrado por Lucas, onde o próprio Cristo diz que digno é o obreiro do seu salário. Lucas capítulo 10 e verso 7. O reconhecimento deveria ser maior ainda para os presbíteros que trabalhassem na palavra e na doutrina, ou seja, pregando e ensinando as Escrituras. Conforme 1 Timóteo 3 e 2, todos os presbíteros deveriam ser aptos para ensinar, mas certamente nem todos o faziam. Por isso, aqueles que se dedicassem ao ministério da palavra deveriam ser ainda mais honrados. O texto em apreço não abona, contudo, que haja um pastor dirigente que cuide somente de questões administrativas e que não ensine a igreja. Não é isto que o texto está acobertando ou apoiando, porque é a exposição da palavra de Deus o que realmente identifica a essência da missão pastoral. Hebreus capítulo 13 e verso de número 7. Falar sobre a repreensão devida. O tratamento justo aos presbíteros impunha, ao mesmo tempo, a repreensão para os que pecassem. A igreja precisa ser um ambiente onde impere a justiça. Não pode ser um lugar onde acusações levianas tenham espaço. Por isso, Paulo diz a Timóteo, e para conhecimento de todos, que não deveria ser aceita acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. O apóstolo apresenta a necessidade de um verdadeiro juízo de admissibilidade para evitar que qualquer tipo de acusação, sem nenhuma prova, pudesse pôr em dúvida a conduta do obreiro e macular a sua reputação. Na verdade, essa exigência de apresentação mínima de testemunhas é aplicável a todos, inclusive desde o Antigo Testamento. A gente pode até verificar isso em Deuteronômio 19, 15 e também Mateus capítulo 18, verso 15 ao 17. Deveria ser observada também em relação ao presbítero, certamente porque o próprio exercício do ministério pode suscitar oposições e calúnias. Vai que alguém não se agrade do presbítero, fique contra ele e, de repente, decida levantar algumas calúnias, algumas críticas e difamações para prejudicar o seu ministério. Portanto, para aceitar a acusação contra o presbítero, contra o pastor, é preciso que se arrume testemunhas. Acobertar pecados sob a alegação de proteger a imagem do faltoso. Ou seja, vamos retroceder aqui para a gente fechar o nosso raciocínio.
A expressão na presença de todos não deixa dúvida de que não havia espaço para acobertamento de pecados. Acobertar pecados sob a alegação de proteger a imagem do faltoso, além de não contribuir para sua verdadeira recuperação espiritual, serve para enfraquecer o temor no corpo eclesiástico, criando um vínculo ou um círculo vicioso de pecados e escândalos. Repreender na presença de todos, o presbítero que pecasse levaria os outros a terem temor. O que nós aprendemos até aqui é o seguinte: o que o texto está falando? Não se deve aceitar acusação contra presbítero senão com 2 ou 3 testemunhas. Porém, essa orientação não visa acobertar pecados que tenham sido praticados. Pelo contrário, proteger o testemunho do obreiro caso o que estão dizendo não seja verdade. Então, para que haja julgamento justo, é preciso que haja provas. Se o obreiro realmente errou, deve ser repreendido na presença de todos, para que os demais temam e não façam a mesma coisa. Pela natureza pública do procedimento, podemos afirmar que a expressão os outros abrangeria a todos da igreja, já que de todos seria dado a conhecer os fatos e a disciplina aplicada. Mas entendo também do texto que, em primeiro lugar, os demais obreiros, para que os demais temam e não façam aquilo que o seu colega de ministério praticou de mal. 2. Tópico 2. A designação de líderes. Não deve haver precipitação, pressa. Vivemos em uma sociedade na qual tem imperado a cultura da pressa. É a chamada sociedade fast food, ou seja, cheia de ansiedade, estresse e depressão. Você já deve ter ouvido falar da Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, que alguns especialistas afirmam estar atingindo mais de 80% da população. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos envolvidos nesse turbilhão de inquietação mundial. Em um aspecto prático da administração eclesiástica, Paulo trata disso com Timóteo ao falar sobre a designação de líderes para a igreja de Éfeso. O jovem pastor deveria ser cauteloso e não impor precipitadamente as suas mãos sobre ninguém. A ordenação de obreiros precisa ser fruto de um processo rigoroso de observação de condutas, visando identificar as qualificações previstas no capítulo 3 em 1 a Timóteo. Pecados evidentes. No versículo 24, Paulo trata dos pecados evidentes que podem ser observados com mais facilidade na vida de um candidato ao ou a líder espiritual. Todavia, o apóstolo adverte a Timóteo de que alguns pecados somente se manifestam ao longo do tempo. Daí a necessidade de espera e análise da conduta daquele cidadão. De fato, existem pecados que podemos chamar de flagrantes. Outros, contudo, costumam ficar escondidos e até disfarçados em comportamentos aparentemente sadios. Pecados menos patentes, como o orgulho, a soberba e a rebeldia, que geralmente só se manifestam com o tempo, diante de situações específicas às quais a pessoa ela é submetida, também serão julgados pelo Senhor. Agora, vamos falar sobre boas obras. Da mesma forma que os pecados também existem, aliás, da mesma forma que os pecados, também existem boas obras que facilmente são percebidas. Outras, contudo, que não são feitas em público, somente com o tempo aparecem. Então, as virtudes, como também as fraquezas, muitas vezes não aparecem logo de vista, logo no primeiro momento em que você coloca o olho em alguém. As virtudes, as fraquezas e também as virtudes, muitas delas só se percebe com o tempo. Então,
Essas, na verdade, costumam ser as mais autênticas. Assim, ao se impressionar com boas ações logo no começo, Timóteo poderia ser enganado. Como diz o conhecido adágio, nem tudo que reluz é ouro. E experiências não faltam, né, acerca desse assunto na prática. Alguns exegetas entendem que a expressão "as que são de outra maneira não pode ocultar-se" diz respeito às más obras e não a boas obras. Assim, o sentido seria: boas obras aparecem facilmente, mas as más obras costumam ser ocultadas. Por isso, é preciso esperar com paciência para que os verdadeiros frutos apareçam, sejam bons ou sejam maus. Terceiro tópico: um pouco de vinho. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Por que Timóteo orienta, aliás, por que Paulo orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho? Qual a motivação por trás? Paulo recomenda a Timóteo que não bebesse somente água, mas que usasse um pouco de vinho. Algumas pessoas utilizam esse texto para justificar o uso de cerveja, uísque, conhaque, dré, alguns tipos de cachaça, né? Algumas pessoas utilizam esse texto para justificar o uso não somente do vinho, mas de outras bebidas embriagantes. Alguns eruditos veem nesse versículo certo embaraço para o entendimento vigente em nossas igrejas, de abstinência total de vinho ou de quaisquer bebidas alcoólicas. Por outro lado, alguns intérpretes consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não fermentado ou não embriagante. A dificuldade apontada pelos eruditos é apenas uma dificuldade aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era um propósito medicinal e não um momento de descontração e lazer, momento ali separado para farrear, para orgia, para se embriagar, para encher a cara. Não. O momento não era... Paulo não estava dizendo: olha, Timóteo, quando você quiser sentir o prazer, né, do vinho ou de qualquer outra bebida, fique à vontade, tranquilo. Não, não é isso que Paulo está orientando a Timóteo. Então, assim, se o vinho é fermentado ou não, não há na recomendação de Paulo a mínima margem para se interpretar o sancionamento do uso do vinho, o apoio do uso do vinho para fins de regalias, de embriaguez, de farras e outras coisas mais. Nada disso. O exame da motivação resolve a equação, não precisa ser erudito. O texto bíblico está claríssimo, 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 né? Por causa de uma necessidade de saúde é que Paulo indicou para que Timóteo fizesse uso do vinho. Os males do vinho. São diversos os textos bíblicos que apontam para os perigos do vinho. Razão bem que bem fazemos em nos manter longe dele, assim como de qualquer bebida embriagante. Nós temos Efésios 5:18, por exemplo, onde está escrito: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos Isaías 28, verso 7. Temos também Provérbios 23, verso 29 ao 32. Acerca de juízes e sacerdotes, estas pessoas embriagadas, no caso do juiz, ele não vai conseguir fazer um juízo justo. No caso do sacerdote, não vai conseguir orientar o povo naquilo que Deus lhe confiou a fazer. O correto para um servo, para uma serva de Deus, é manter-se distante de bebidas embriagantes. O texto de Provérbios 20, verso 1 é claríssimo. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como que erramos? Começa com um pequeno gole. Depois do pequeno gole, você perde completamente a noção. Como já afirmamos em lição anterior, não são poucos os exemplos de terríveis tragédias na vida de pessoas que escolheram relativizar essa recomendação. Em Jeremias 35, 6 ao 19, temos o belíssimo exemplo dos recabitas,
Eles se mostraram zelosos pelo ensino de seu pai, Jonadab, filho de Recabe, abstendo-se totalmente de vinho e foram honrados por Deus. Terceiro e último, as enfermidades de Timóteo. O texto bíblico não explica que enfermidades Timóteo enfrentava. Pela expressão paulina, acredita-se que ele tinha alguns problemas estomacais, o que se atribui à baixa qualidade da água. Conforme Donald Stamps, Timóteo começara a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor de álcali, metais alcalinos como o lítio, o sódio e o potássio, presentes na água em Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele havia ou deveria usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninhos da alcalinidade. Mas Paulo menciona também frequentes enfermidades de forma indeterminada. Talvez fossem efeitos colaterais decorrentes do problema estomacal, o que indica que Timóteo tinha uma certa debilidade em sua saúde. Isso provavelmente representava um desafio a mais na vida daquele jovem obreiro, uma razão a mais para seu mentor espiritual demonstrar preocupação e encorajamento para com a pessoa de Timóteo. É reconfortante quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida de seus liderados, demonstrando como no reino de Deus se valoriza não apenas o trabalho do obreiro, mas a pessoa em todos os aspectos. Isso é fruto de verdadeiro amor e sincera afeição. Conclusão. Concluímos essa lição com essa nota da afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo como filho serve ao seu pai. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos de sua fé. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levantando pessoas como Paulo e Timóteo para o bem de sua amada igreja. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.